Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Tá certo. Não se preocupe com a comida, com a bebida, nem com a roupa. Que são isso? Porque aí é comida, bebida e roupa. O que são as três coisas? Necessidades básicas. Necessidade básica. Ou seja, esse estudo tinha que ser feito aqui. Aqui. Por quê? O que ele está dizendo? Para não me preocupar. Não pode nem ser o mínimo do mínimo do mínimo. Aliás, que era que está aqui? Mora aqui perto, né? Cuidando da minha avó. Não pode ser nem o mínimo do mínimo do mínimo. Não se pode se preocupar nem com as necessidades básicas. Porque vocês dizem assim, isso o Gordo dizia muito para eu. Não, mas se eu não trabalhar, eu não vou comer. Ou seja, é o espiritualista que quer servir a Deus, mas ainda se serve a materialidade em troca de necessidades básicas. Nem isso, nem a necessidade básica, ela é necessária para aquele que quer ter a felicidade. Não estou dizendo que não pode ter, eu estou dizendo que não pode ser alvo de preocupação, não pode ser opção de vida, não pode ser busca de vida. É isso que está sendo dito ali. Deus dá o passarinho, isso tudo é figura, isso tudo é para ficar bonitinho. Mas o que ele está dizendo é isso. Quem assinala este acordo, saiba que precisa servir a Deus. E quem serve a Deus, nem com relação às suas necessidades básicas, nem pela, em troca das suas necessidades básicas, ele serve a matéria. Não disse que tinha que ser aqui? O mínimo, do mínimo, do mínimo. Não tem mínimo. Mas tem uma frase que ele fala que eu quero comentar uma coisa. Por favor, leia o finalzinho. No entanto, o Pai de vocês que está no céu há de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Nenhum de vocês pode encopidar a sua vida. Pergunta 858 do livro dos Espíritos. 858A. Ninguém morre antes da hora. Nem depois. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, ele acabou de falar que você não deve se preocupar com a necessidade básica. E disse, ninguém pode encopidar a sua vida. Ou seja, ninguém morre de fome. Ninguém morre por não ter roupa. Ninguém morre por não beber água. Esse evangelho é na cama? Não comeu. Hã? Morre porque chegou a hora. Sim, morre porque chegou a hora. Então, aí está a informação para aqueles que dizem assim, mas se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não comer, eu vou morrer. Não, você não vai conseguir incumpidar a sua vida por causa da comida. Mas ele não fala isso por causa da comida. Ele acabou de dizer, ele está falando da parte do alimento, da água e da roupa. E aí ele diz, ninguém pode incumpidar a sua vida. Ora, se ninguém pode incumpidar a sua vida,
e aí você vai moer na hora que tiver que moer, isso quer dizer que comida nenhuma vai lhe dar sustento para continuar vivo. Se comida nenhuma vai dar, quer dizer, você nunca vai morrer de fome. Então não precisa nem em nome de prolongar a vida, servir a matéria para poder ganhar comida. Uma pergunta técnica aqui. Eu não sei. Mateus foi incluído para isso? Sim. Ou ele está passando a vida de Jesus? Na verdade, ele foi incluído porque Mateus não conheceu Jesus. Não? Não, o Mateus viveu 100 anos depois de Jesus. Esses evangelhos nenhum deles viveu com Jesus. Como é que se pode dar credibilidade a isso? Porque a credibilidade é dada através da espiritualidade quando diz, esse é um livro sagrado. Humanamente, se você for julgar humanamente falando, não. Na verdade, o Evangelho, Mateus viveu com Jesus, sim. Na verdade, na verdade, sim. Mas, na verdade, Mateus nunca escreveu isso. Ele ditou para alguém que alguém escreveu. É a mesma coisa dos escritos do Buda. Só foram feitos 500 anos depois que ele morreu, pela tradição oral. Então, aí é a tradição oral dos que seguiram Mateus. É isso que eu quis dizer. Quem escreveu, na verdade, nunca viveu com Jesus, mas seguiu a tradição oral que começou com Mateus. Mateus não era o profeta que vivia com ele? Sim. Eu falei, Um dos 12. um dos 12 profetas. Mas ele não escreveu. Isso foi tradição oral que foi sendo repassada. E aí é os grupos que se formaram. Mateus formou um grupo. Depois nós vamos estudar João. João já formou um grupo mais gnóstico. Você vai ver que o evangelho dele, apesar de ser igual, as palavras são todas diferentes. E a gente não pode falar que há desvios ou erros na Bíblia, porque Há desvios, não há eu. E quem desviou? Deus. Isso. E Deus acaba sendo a causa primária de todas as coisas. Vocês já leram Memória do Cadeco? Memória póstuma? Eu li há muito tempo. Cadeco conta que ele estava escrevendo o livro do Espírito, ouvia batida na parede. Aí um dia ele perguntou ao Espírito por quê. Se você está escrevendo que não era para escrever, eu estava escrevendo errado. Nós estávamos avisando para você. Eu lembro dessa frase. Então tá, continua? Continua. Acho que ficou caro, né? Eu só quis fazer essa ressalva, primeiro, para dizer ninguém morre antes da hora, e segundo, porque Cristo fez questão de dizer que nem em nome da vida humana você tem que se entregar à busca material. Ou seja, nem a presença, nem a ausência desses elementos tanto encurtam quanto prolongam a vida. Perfeito. E que esses elementos eles também não são o fundamento, ou seja, eles não são a base necessária que você tem que ter, pelo menos isso para você conseguir buscar ou galgar o próximo elemento que seria o reino dos céus. Eu costumo dizer assim, o que vocês precisam para estar vivo? Todo mundo diz, cisem. Nem isso vocês precisam. Eu costumo dizer, o que vocês precisam para estar vivo? Aí vocês dizem, cisem. Oxigênio. Aí eu digo, nem isso, porque a coisa material não vai encurtar nem prolongar a vida. Vocês acham que precisam, por isso usam. Quando eu disse que poderia viver sem comer, as pessoas disseram que eu era maluco. Pode. Mas viver sem oxigênio. Dá para viver sem oxigênio. Há planetas onde se vive sem oxigênio. Não, para essa forma Existem grupos de pessoas que afirmam viver sem alimento.
Pessoas que vivem só de luz e tal. Não tem oxigênio, não se pegar lá ainda. Eu conheci alguém que conheceu um grupo aí. É só você de colocar, você não precisa nem do básico, e o oxigênio é básico. Que naquele tempo eles nem sabiam que existia oxigênio. Por isso o Kiko não colocou ali. Mas você não precisa do básico, então não precisa disso. Agora, vai tentar, você vai morrer. Por quê? Porque você ainda não cumpriu o acordo todo. Aliás, Joaquim, depois que morre, os espíritos têm o hábito de continuar respirando, né? Mesmo não precisando... Até a hora que alguém diz para ele, já cansou de ir aqui lá? É um choque, não é não? Tem tantos sócios, esse é o de menos. Tanta coisa que muda quando você sai da carne, que você acha básico na carne, que esse é o de menos. Mas é isso que vocês têm vindo a preparar a gente. Não ficar falando para você. Mas, filha, tudo isso vai ser, todo esse libertar-se das coisas para poder chegar lá e não se socar, depende das baboseiras. Será? Depende do seu mundo interno. Aliás, o que funciona lá é o mundo interno. Esse é o problema. Sim. É e não é. É, vocês são acostumados a viver para fora. Aí nós vem agora de vive-se para dentro. Aí é que fica difícil para vocês. É, a gente vive essa realidade como se fosse a única, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que vocês vivem essa realidade como se fosse a única? Eu tenho coisa de nos ensinar. É por causa da percepção. A gente é limitado aos elementos de percepção. Nada disso. A inecutável Força de Maia. que dá a vocês o sentido de real o que está do lado de fora. Errado. Hã? Não, eu posso ter a Maia e saber que aquilo é Maia e não viver aquilo. Você só vai saber, não vai viver. Você nunca vai deixar de ver uma mesa aqui. Porque a ação de Maia constrói a mesa. Então não me liberta de Maia. Hã? E como a gente se liberta de Maia? Como você se liberta de Maia, se libertando do seu mundo interno. Enquanto você estiver na carne, você não vai se libertar de Maia. Mas, quando você libertar o seu mundo interno, você não precisa mais das coisas externas, elas continuarão lá, mas você está liberta delas. Você quer mágica. Agora eu vi o fluido cósmico universal ali, ó. Olha o fluido cósmico ali. Isso você não vai viver para ver. Isso só depois que você morrer que você vai ver. Porque os seus órgãos de percepção, através da força de Maia, não conseguem perceber o fluido cósmico universal. Depois do desencarne, né, Joaquim? Que antes dele a força de Maia ainda continua. Depois de desencarne, não é só depois da morte. Fiz barulho, isso aqui não. Não, foi o celular lá na cozinha. Ô, Joaquim, nesse caso, então, enquanto encarnados, vivemos a felicidade com o poder de Maia agindo. A gente só vai conseguir se libertar de fato do poder de Maia após o desencarne. Você pode se libertar do poder de Maia, porque o poder de Maia não é só a mesa. O poder de Maia é a mesa que é minha, que é bonita, que é isso, que é aquilo outro. Isso tudo você tem que ir se libertando para, quando depois de desencarnar, perder também a percepção mesma. Ou seja, você está dando a parte teórica, mas desencarnado e a parte prática. Perfeito. Mas você precisa estar liberto, porque enquanto internamente, para você essa for a sua mesa, você vai desencarnar e vai continuar pela sua mesa. Eu posso falar então desse nosso processo encarnatório aqui, o que a gente poderia chamar de iluminação, ou o que for, o nome que dão por aí.
nada mais é que uma preparação para que após a morte, essa expiação, onde a gente desencarna, que a eliminação do ego seja a mais curta possível e mais fácil. Eu já disse isso quando nós estudamos Kina. O irmão do Azuna, que era considerado santo, passou 5 minutos lá. No mundo do Veda, não, como é o nome? Não. Devas. No mundo dos Devas. 5 minutos. Então, pelo menos 5 minutos, eu acho que você vai ficar. Que é o que a gente chama no espiritismo de umbral, colônias espirituais, toda essa realidade ilusória ainda. Perfeito. Porém menos densa que esse mundo material. Perfeito. Vai lá buscar, eu lembro que o Joaquim falava na sacode, assim, até parte aqui, ó. O Joaquim vai interceder por nós, fiquem tranquilos. Vai lá, fala assim, você de aqui? Sou eu! Você vai encontrar o preto velho lá, você encontra bonzinho, você vai resgatar, tá me colocando caldeirão. Isso eu falei para a Pixa. Aqui? Pixa. Que pizza? Ela é uma moça que ia lá na casa do seu amigo do trabalho, lá naquela cidade que nós íamos. Isso, aquela gorda. Eu disse que ela disse, quando eu morrer eu vou atrás de você. Você nem vai saber quem sou eu para me assar. Eu chamava ela de Pixa. Era o Doigé. Lembra do Doigé? Que teve um problema no coração? Morreu, né? Ele te achou? Não. Aí esse nem estava me procurando. Tudo bem, a gente vai atrás do Firmino. Você sabe que Só vai estudar aí o cego que conduz outros cegos. Os dois caem no buraco. A Márcia também, lógico. Você pode interceder por nós. Eu vou estar perdida lá no céu. A gente se agrupa lá, Márcia. A gente cria um grupinho legal pra tentar jogar Parece, baralho. né? A gente joga baralho. A gente cria uma gangue no Umbral. oportunidade? Não, você foi jogar baralho da hora. Então vamos lá.